Olá, bom dia! Boa sexta-feira com muito X, como habitual, ok? E cá estou eu, de volta ao café. Ainda não estou 100% recuperada da minha constipação, ou gripe, olha, nem sei muito bem o que é que aquilo foi, mas já estou quase lá. Claro que tive que fazer aí uns interregnos de sair à rua e agasalhar-me muito mais, mas a coisa está-se a dar. Recorri àquela cena super modernaça que é o Vic Vaporub, e a verdade é que o Vic, pelo menos comigo, continua a funcionar, não só nas esfregas, como pôr na sola dos pés. Foi uma coisa que aprendi há uns anos e efetivamente ajuda-me imenso, nomeadamente com a tosse e essas coisas todas durante a noite. Não sei se também usou essa mesinha de pôr o Vic no peito e na sola dos pés, mas comigo resulta, e portanto, como estamos a entrar em fase de começarem a vir as constipações e as gripes, eu aproveito e deixo-vos aqui esta minha dica pessoal de recuperação de constipações e gripes. Bom, olha, eu espero que desse lado esteja tudo bem, que tenham tido uma excelente semana, que se estejam a preparar em grande para o fim de semana. Eu também vou ter um fim de semana bastante interessante, diferente do meu habitual, mas estou super entusiasmada. Mas começo o fim de semana hoje com uma sessão de maleta para um grupo de amigas que já esteve comigo este ano, ou seja, nem um ano esperaram para voltar a estar comigo, e eu estou super entusiasmada de ir revê-las. Bom, amanhã tenho um programa diferente, talvez depois vos conte um bocadinho sobre ele, mas posso-vos dizer que vou andar metida na catedral. Quem estiver mais à vontade com expressões futebolísticas percebe claramente onde eu vou andar amanhã, a minha manhã, e pronto, estou entusiasmada. O motivo também é muito bom, e portanto tenho tudo para que amanhã ter uma manhã também fantástica. O que é que eu me lembrei de falar hoje? Bom, vou-vos falar aqui de uma coisa que me surgiu, a ideia, antes de ontem, quarta-feira. Já sabem que eu estou no café e, portanto, além de ter expressões menos óbvias, temos o som da vida alfacinha a passar, portanto, autocarros, carros e mais alguma coisa. Mas eu espero que vocês me consigam ouvir bem na mesma. E então é assim, o que é que eu me lembrei? Eu estava a ouvir uma música que de certeza todas conhecem, já tem bastantes anos, que é A Seita, que é de um conjunto que se juntou por uns tempos, que eram os Cabeça no Ar, que tem o Timo, o Jorge Palma, o Rui Veloso, o João Gil, certo? E eles lançaram um álbum e acho que quase todas nós conhecemos as músicas desse álbum, mesmo que às vezes a gente não identifique exatamente qual é o grupo, dado que estes cantores participam em muitos grupos, não é? Além dos seus de origem, mas também participam em vários. Olá, bom dia Célia, que bom ter-te aí, boa sexta-feira! E então, eu estava a ouvir essa música, e há uma parte da música que eles dizem que, além de que A Seita tem o radar, não é? Que apanha tudo no ar, eles falam da parte em que também nessa fase da seita se aprende que as ciências naturais estão na palma da mão. Isto rima lá com uma parte que é: na seita não há papão, e as amigas e essas coisas todas, e então aparece uma parte em que eles dizem que também se aprende que as ciências naturais cabem na palma da mão. Eu achei a expressão super gira, porque é muito subtil, não é? Mas todos percebemos, não é? O que é que se está a referir. E a verdade é essa, não é? As ciências naturais cabem na palma da mão. Conseguimos saber imenso com as mãos, não é? E perceber imenso sobre como é que funcionamos e somos. Na verdade, além de ter achado piada à expressão, e achei super subtil, mas muito clara, não é? Lembrei-me de outra parte, foi a importância das mãos. E há estudos sobre isso, mas eu própria, já há 2 ou 3 anos, fiz um inquérito às minhas vermelhuchas e obtive respostas e confirmavam. Então eu vou-vos falar aqui que, assim, colocando 3 situações às vermelhuchas, que era para elas, como é que elas não é qualificavam, mas colocavam por ordem a importância de 3 aspectos. Um deles era
as mãos, o segundo a língua, e que acho que toda a gente percebe que as mulheres adoram dar à língua, mas mais do que tudo também gostam que alguém dê à língua com elas. E dar à língua pode-se dizer no café, não é? Porque é uma coisa muito feminina, dar à língua, as mulheres dão muito à língua. Portanto, mas neste caso as mulheres também falavam era de ter outras pessoas que dessem à língua com elas, e a terceira parte, para no fundo identificarem a ordem de importância para elas, seria o joystick. E a verdade é que as mãos ganharam assim completamente. Portanto, aquilo que as mulheres, a maioria, não é? Ou pelo menos as que responderam ao meu inquérito, mas há outros estudos feitos sobre isto que confirmam esta ideia, as mãos são efetivamente das coisas que as mulheres mais dão importância. Depois, pasme-se, principalmente os homens, pasmam-se, não é? Em segundo lugar, não veio o joystick, meus senhores. Em segundo lugar, vem mesmo dar à língua, ok? E o joystick aparece assim lá como terceira opção. Outra das perguntas que eu fiz a seguir a isso foi, não sendo uma questão de prioridade, ou seja, uma questão em que se pode contar com as três situações, se tivessem que obrigatoriamente prescindir de uma por algum motivo, ou seja, havia uma que elas não podiam mais ter, qual é que prescindiam? Bom, e aí o que estava em último lugar passa para primeiro. E aquilo que genericamente a maioria das mulheres disse foi que se tivessem realmente que prescindir de uma delas, a opção seria prescindir do joystick. Portanto, eu não sei se isto é uma grande novidade para vocês, não sei se vocês desse lado se identificam, eu acho que sim, não é? Porque estes estudos que existem são feitos com muitas mulheres, e eu própria, como vos estou a dizer, há 3 anos também fiz um inquérito com várias perguntas, e 2 delas eram estas, ou seja, apresentando as 3 situações, qual é que era a ordem por qual as colocavam de importância para elas, nesta área em que eu trabalho, não é? E que eu desenvolvo conteúdos, e a ordem foi exatamente esta: primeiro as mãos, depois, com alguma distância, não tanta, mas o dar à língua, e neste caso mais do que tudo, eu volto a dizer, o alguém dar à língua com elas, e depois, por fim, então o menos importante, sendo que os 3 seriam importantes, como é óbvio, seria então a parte do joystick. E quando se fala em amputar qualquer coisa, vejam lá bem, a maioria optava por passar sem joystick. Portanto, gostava também de saber se vocês também se identificam, mesmo que não queiram deixar em comentário público e essas coisas. Mandem mensagem, porque eu registro na mesma as vossas mensagens, e isso tudo me serve para melhorar aquilo que eu faço no meu dia-a-dia. Célia, eu sei que a lógica à partida, e que muita gente vai pensar, é essa que disseste, que é que há muita escolha no mercado, e é verdade, há imensa escolha no mercado, mas eu posso te dizer que a maioria das respostas não foi essa, quando a pergunta também era, ok, e porquê que essa seria a parte que tu mais prescindias? E a resposta não foi porque há escolhas no mercado, foi porque as mãos podem perfeitamente compensar, e que muitas vezes até compensam melhor, ok? Portanto, também é uma novidade, acho eu, para algumas pessoas, que é a maioria das vermelhuchas na altura não respondeu que era porque havia outras opções, mas antes porque achavam que as mãos, ou seja, não era preciso ir procurar mais nada, mas que as mãos cumpriam perfeitamente, e em muitas situações com muito mais resultado, a função, neste caso, da utilização do joystick. Eu sei que algumas pessoas têm muito a ideia que dentro desta área, e nomeadamente na área dos produtos relacionados, que a opção por algo que seja substituto de joystick é a grande opção, mas desenganem-se, eu já estou nesta área há algum tempo, e eu sei o que é que as minhas vermelhuchas, pelo menos as minhas clientes, mais procuram, e normalmente não é essa a procura mais forte, está bem? Não quer dizer que não exista, e faz todo sentido que exista, mas não é essa a procura mais forte, é muitas vezes a substituição de outras situações, ou dentro das situações que têm, criar alguma novidade,
sair de rotinas, experimentar coisas novas, está bem? Nem tanto ir à procura de substituições diretas de um joystick, ok? Bom dia Ana Mendes, vejo que também concordas comigo. Vocês gostam muito do termo joystick, não é? Pois é, ele soa bem, não é? E a gente pode falar disto assim à vontade mesmo no meio do café, sobre a parte dos joysticks. Houve uma altura que me lembrei de falar da manete das mudanças. Contudo, o que acontece é que, porque a verdade é que há joysticks que têm aquela mania de irem mudando, não é? Ora entra a primeira, a segunda, e às vezes é um bocadinho irritante essas mudanças que eles fazem, mas contudo o que eu achei foi que estavam a começar a sair a alturas também já muitos carros de mudanças automáticas e a perder a lógica, não é? Então uma joystick eu acho que toda a gente consegue sempre identificar, portanto acho que cabe completamente no nosso léxico. E há coisas que eu sei que já estão implementadas, porque o número de mensagens e de conversas que eu tenho em que se diz joystick e que se diz fofinho, eu acho, por simplesmente, delicioso, porque já começamos todas a ter um léxico nosso, não é? Em que quando falamos umas com as outras entendemos exatamente o que as outras estão a dizer. Muito bem, ok, há dispensas de mudanças automáticas, pois, gostas de pegar na manete das mudanças, entendo perfeitamente, Ana. Então vá. Um bom dia a todas, está bem? Qualquer coisa vamos falando, não se esqueçam, se não quiserem deixar em comentário público, mandem-me mensagem, o que é que vocês acham destas conclusões, não só dos estudos, mas também do meu próprio inquérito que fiz há 3 anos, sobre a ordem de importância destas 3 coisas, portanto, das mãos, da língua e do joystick. Se tivessem que realmente fossem obrigados a optar por prescindir de uma, qual é que prescindiam, está bem? E se quiserem também, prescindindo dessa, como é que vocês acham que podia ser substituída, ok? Então vá, um resto de super sexta-feira com muito X nisso. Usem os joysticks, já vi para aqui pessoal a avisar que vai usar, portanto usem à vontade, divirtam-se muito, usem as mãos também, não se esqueçam disso. E nós vamos todas falando, deixo-vos um super beijo, muito vermelhoso. E até breve!